o desenho com grafite. Então, a primeira aula eu vou trabalhar com o lápis de desenho grafite. E depois eu vou fazer utilizando esse lápis de cor da Faber-Castell, que também vai dar um efeito legal. Então, é isso, vamos lá. Então, eu recomendo que a ponta sempre esteja um pouco mais afiada, a pontinha aqui. O lápis sempre deitado, a mão sempre solta. E não põe força no desenho, gente. Que aqui o desenho fique mais forte, o recomendado é que a gente passe várias vezes por cima, sem força. Então, venha com o lápis deitado aqui. O ideal é vocês ir girando o lápis, né? Pra não ficar com uma ponta mais fina e marcar o seu desenho. Então, pintando aqui. Tá vendo que quando eu tô vindo pra essa próxima fileira, não tá ficando marcado, que eu tô conseguindo adquirir o mesmo tom? Porque a força que eu tô pondo na mão, ela é constante, tipo assim, é a mesma força, eu não vou vir encarcando. Gente, eu vou querer dar uma sombreada agora. O que que eu vou fazendo? Eu vou diminuir a intensidade da minha força na mão. Então, aqui eu venho. Ó. Bem fraquinho. Eu recomendo. Aqui, ó. Se eu quiser ir suavizando, eu vou vir trabalhando aqui um pouquinho mais forte. Quero deixar essa ponta um pouco mais escura, né? Aqui. Muito importante. Quando vocês verem que alguma área ficou marcada, o que que eu recomendo? Pega a pontinha da borracha e você dá uma batidinha, assim, ó. E aí você dá em cima da onde ficou marcado, ó. Aqui tem uma mini pontinha. Eu venho, eu bato levemente e, ó, ela some. Então, quando vocês acabou ficando alguma parte marcada do desenho, vocês vêm com a pontinha da borracha e dá uma leve marcada. Bem suave, né? O que que eu recomendo também? Vocês viram que eu vim só nessa direção. Agora eu vou vir na direção contrária. Então, eu venho assim, ó. Vocês podem ir alternando a direção, porque não tem problema. Porque como a gente não tá fazendo desenho marcado, não tem problema. Então, eu venho reforçando, sempre levinho. Ó. Vocês podem também fazer esse movimento circular, ó. Também dá certo, tá bom? Se eu quiser escurecendo, eu vou vindo, passando várias vezes o lápis aqui. Vocês veem que ficou bem homogêneo. Agora eu vou dar um efeito com a borracha. Então, o que que eu posso ir fazendo? Batendo a borracha sobre o desenho assim, ó. E na nossa dica, tenha sempre a constância na tonalidade. Venho clareando, vou escurecendo onde eu quero escurecer e posso usar o mecanismo da borracha para clarear algumas partes. Esse é o primeiro exemplo. Agora eu vou fazer um exemplo utilizando o lápis de cor. Eu vou vir com um tom um pouco mais claro, eu vou utilizar 2 tons apenas, esse e um mais escuro. Então, eu sempre venho primeiro, gente, sempre trabalhando a parte mais clara. Eu não também, quando vocês estão utilizando um desenho, pega uma folha limpa e põe sobre a mão, porque nossa mão tem uma gordura que suja o papel. Então, põe o papel por baixo, porque a mão ela tem gordura, né? E isso pode sujar. Então, a mesma coisa, a mão leve, viu aqui que ficou um pouquinho marcado? Se ficar um pouquinho marcado, vocês podem corrigir isso sombreando em volta. Então, eu venho em volta da onde eu achei que ficou marcado e vou passando o lápis pra igualar o tom. E aí, a gente vem fazendo isso. Vou pintando aqui um pouquinho mais escuro. Eu vou fazer essa parte mais clara. Então, eu venho... Tá vendo? Eu obtive esse resultado mais claro e agora eu vou um pouquinho pro mais escuro.
Recomendo. O lápis de cor, ele tem várias tonalidades, então agora eu vou trabalhar com uma mais escura. Não vou ficar forçando tanto nessa cor, então agora eu venho com esse tom mais escuro pra dar aquele sombreado no lápis de cor. Sempre suave também, porque vocês vão ver que uma cor vai se sobrepondo à outra de forma muito natural. Dá uma leve marcadinha nessa beiradinha aqui. Ó, vem um pouco mais forte, pra dar uma ressaltada nesse sombreado que eu tô fazendo. Que efeito legal que esse desenho teve, né? Aí eu vou vir com esse aqui pra dar mais uma igualadinha aqui. Eu deixei um ponto de luz bem marcado na luz branca. Bom, pessoal, é isso. Eu queria mostrar mais uma coisinha pra vocês. Uma técnica interessante para vocês igualar um pouquinho a cor é usar um papel, né, higiênico. Eu dobro a pontinha assim e, ó, eu venho passando. Só para dar uma leve... Se eu vi que alguma parte ficou marcada, eu ainda venho com o lápis. Bom, pessoal, é isso. E a última parte que eu vou mostrar pra vocês seria trabalhando um pouco com a rachura. Então, puxando. A ponta mais grossa, solta a mão e vai. Olha como essa ponta já tá bem mais clara em relação ao final. Vim com o lápis fazendo assim, ó. Pessoal, é isso. Agora, fazer a mesma coisa usando o lápis de cor. Eu vou vir com esse um pouco mais claro. E eu vou vir de fora pra dentro. O lápis de cor, ele vai juntando um pouco mais, né? Mas dá pra gente brincar também. Se quiser utilizar no desenho depois. Aí, agora eu vou vir com esse mais escuro. E vocês também podem usar o grafite, né? Com o lápis de cor. Que as cores vão se fundindo, misturando, fica um efeito legal também. Aí aqui já ficou bem escuro, eu vou vir então com um tom até mais escuro, pra ver o efeito que vai ter nesse desenho. Porque eu falei, se você sobrepõe muito, às vezes pode escurecer muito. Às vezes se eu quisesse só que a área escura ficasse aqui, eu tinha que vir mais pras pontas. Mas é um efeito legal pra vocês testarem. Olha que efeito que deu, legal com o grafite. É uma coisa pra ser explorada também. Então, essas são algumas técnicas de como vocês trabalhar luz e sombra utilizando uma técnica um pouco mais realista, que seria essa técnica de sombrear. A gente vai fazer aqui esse desenho agora, utilizando essa técnica que a gente estudou aqui. E essa parte dos braços e do rosto eu vou trabalhar com o grafite, enquanto o corpo eu vou utilizar uma cor, pra gente estudar um pouquinho o efeito que pode ter no desenho utilizando esses dois materiais.